Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença. Vamos pedir a Jesus que nos ilumine e que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado, né? A gente está agora nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Ficou mais chique. Só que antes eu queria lembrar que hoje é 15 de novembro, né? De 2022. Foi feriado. Todo mundo sabe que foi feriado. E quando é feriado, tem algum motivo, né? Eu vou ler um pedacinho do motivo. Diz assim o irmão X: no mundo invisível, reúne o Senhor das falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores, e enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a sua voz como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha: irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Necessário separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que o seu povo, generoso e fraternal, possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em o livro de ouro dos progressos do mundo. Seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observados por nós, de maneira a não serem obstadas às deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre. Mas, como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Consolidareis o templo de Ismael, para que do seu núcleo possa expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um, sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. No capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir,
conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da sublima ventura. As falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, preparam então o último acontecimento político que se verificaria com o seu amparo direto e que constituiria a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Então, hoje faz 133 anos da proclamação da República. Esse texto, é claro que o capítulo é bem maior, mas só para chamar a atenção para a importância de o chamamento da espiritualidade naquela época lá, através do irmão X, né, quando ele escreveu, né, pelo que está acontecendo atualmente, e para a gente buscar uma certeza de que continua a ajuda espiritual. Antes, eles estavam ajudando sem uma necessidade tão direta da nossa sintonia com eles, porque precisava ser feito, o trabalho foi feito até então. A partir de lá, com a maioridade, passa a ter uma necessidade de uma sintonia maior com a espiritualidade. A sintonia da prece e a sintonia da ação. Orar e vigiar. Orar para manter a sintonia e pegar a orientação que vem de lá. Vigiar para executar o que precisa ser feito da nossa parte. Então, a ação física também precisa ser feita por nós. Nós temos que tomar todos os cuidados possíveis para que a ação física esteja em sintonia com o plano espiritual. Precisamos lembrar mais de Ismael, que é o responsável espiritual pelo Brasil, né? De uma certa forma, ele é o nosso governador aqui, né? O Ismael. Jesus é da terra, ele é do Brasil. O Brasil é o coração do mundo, né? Dizem que Minas Gerais é o coração do Brasil. Então, nós temos que tomar um cuidado todo especial no sentido de buscar essa sintonia com a espiritualidade para que a gente continue fazendo o direcionamento melhor possível. E o interessante é que ele chama atenção aqui para a questão da nossa individualidade. A grande mudança que precisa ser feita é de dentro para fora de cada um de nós. E não dos outros. Cada um fazendo a sua parte. E não exigindo e tentando mudar o outro. Certo? Então, esse é um ponto importantíssimo. Essa é a grande revolução que está prevista para a humanidade da Terra. A transformação moral, individual, de dentro para fora. Daí a necessidade da nossa evangelização, autoevangelização. Eu preciso conhecer o Evangelho de Jesus com mais profundidade para eu saber o que fazer e como fazer. Se eu não conhecer, se eu ficar só no superficial, eu não vou saber o que fazer, nem como fazer, e vai parecer que eu sei. Porque às vezes sabe de qual é o Evangelho algumas coisas, né? Fica parecendo que já sabe. Mas não. Quem sabe, vive. Não questiona, não discute, não briga, né? Simplesmente faz. Age como cristão. É isso que está precisando, este é o momento que a gente está vivendo. Ok? Continuando aqui então os nossos prolegômenos do Livro dos Espíritos. O prolegômeno é uma introdução geral, né, de uma obra.
ou um prefácio longo. Nós temos a semana passada, nós temos 3 parágrafos iniciais e continua aqui dizendo assim: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. Então, as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza. Aí o que o irmão X acabou de chamar a atenção? Da nossa relação com o mundo espiritual. A nossa relação com Ismael, com os amigos espirituais que estão participando da organização aqui do nosso mundo material. Eles participam da organização espiritual. Nós vamos participar da organização física. Então, a comunicação nossa com eles, ela deve ser permanente. Está proposto para ser permanente, mas vai depender de nós. Eles estão sempre disponíveis, mas nós precisamos buscar essa sintonia e essa disponibilidade deles para nos orientarem, para que nós possamos fazer a nossa ação da melhor maneira possível. Então, a comunicação entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertence à natureza e não constitui nenhum fato sobrenatural. Isso é o comum, né? Precisa ser assim. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Hoje, em 1857, que foi quando lançou a doutrina, ele está dizendo isso, né? Hoje elas são gerais e evidentes por todo mundo. Quase 200 anos depois, muito mais evidente, né? Muito mais conhecimento disso. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, os tempos marcados pela providência que estão chegando são os tempos da regeneração. São os tempos da preparação da humanidade para o mundo de regeneração, para viver na Terra regenerada. Se a Terra hoje é prova e expiação, nessa nova passagem, nessa mudança, ela será de regeneração. Não é? Para que isso aconteça, a Terra está sendo preparada fisicamente. O projeto, né, a programação da espiritualidade, para que a Terra se adapte a essa nova fase, está acontecendo. Por isso, uma série de mudanças físicas na Terra. Né? É o ajeitamento, porque ela está aprumando. Neste momento que ela vai aprumando, uma série de movimentos vão acontecendo. Água vai subindo em alguns lugares, baixando em outros lugares. Há um movimento aí, os movimentos dos fenômenos naturais, né? As revoluções do globo como um todo. Tudo isso faz parte do ajeitamento físico da Terra. Mas agora, o que o Espiritismo traz para nós é que a grande revolução será uma revolução moral. É uma adaptação nossa às leis de Deus que foram ensinadas por Jesus e foram ampliadas pelos Espíritos. Então agora, a adaptação a essas 10 leis que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que vão nos direcionar para essa moralidade, para esse novo movimento, vamos dizer assim, interno e de readaptação à realidade física da Terra e do novo mundo.
No Apocalipse fala da Nova Jerusalém, a nova terra. É a terra mais espiritualizada. E fala, inclusive, daqueles que vão continuar lá, nessa Nova Jerusalém, ou não. Não é? Então, tem muitos que não vão para a Terra Nova. Por quê? Os avisos estão aqui, ó. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados. Está claro? Os tempos estão chegados. Perguntemos a nós mesmos: o que eu tenho feito de positivo para participar dessa transição de acordo com a transformação da Terra? Uma casa nova está sendo construída. O que eu estou fazendo para merecer estar nessa Terra nova? Qual a mudança que eu tenho feito na minha intimidade? Qual a renovação? Qual o trabalho que eu tenho feito comigo mesmo? Como eu tenho encarado os desafios que a vida está apresentando, muitos deles para provar a minha transformação. O que eu tenho feito disso? Como eu tenho pensado nisso? Como eu tenho falado disso? Como eu tenho agido em função de tudo isso? É uma grande reflexão. Gente, é um silêncio, não tá? Por quê? É o silêncio da reflexão. Ou clima misterioso, né? É um clima misterioso. De repente você para e começa a pensar, né? O que está acontecendo? Você para e começa a escutar, né? Deixa eu ver se eu escuto o que está acontecendo. É um mistério. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos, dos ensinamentos dos Espíritos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Então, ele está dando a dica sobre o livro, né? O livro é o compêndio dos ensinamentos dos Espíritos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos Espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. O que significa? Não serão as nossas opiniões, não será a minha opinião, será a orientação. O que nós estamos estudando? Uma adaptação às orientações que os Espíritos trouxeram. Quantas contradições existem em relação a isso e à nossa vivência? Quantas vezes você pega uma questão do Livro dos Espíritos ou da própria doutrina e acha tudo contrário? Não, tudo errado, nada a ver, né? Aí você para, pensa um pouquinho e fala, não, peraí, eu que estou errado. Porque é a doutrina dos Espíritos, eu adotei essa doutrina, então, em princípio, a doutrina está certa. Ela diz que o Evangelho de Jesus é a nossa base de orientação. A doutrina, então, traz para nós o entendimento do Evangelho de Jesus. Então, essas duas bases precisam ser consideradas corretas para eu ter uma referência. Tudo que estiver contrário ao que eu penso ou ao que eu faço nessas bases, significa que eu tenho que mudar. Certo? Então, aquele meu conceito antigo, aquela coisa que eu pensava lá atrás, aquele negócio, mas eu nasci assim, aquele pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Não, isso é ditado popular,
vai passar sim, tem que passar. Então tem muitos conceitos que vão precisar mudar, nossos. Tem muitas verdades que nós temos que precisarão mudar, que precisarão ser transformadas. Porque se nós não nos adaptarmos às mudanças, nós vamos ficar estacionados. Eu tenho um irmão que fala assim que cada um com o seu cada um. Quer dizer, se isso aí não é para você, não mexe. Aí eu fico só olhando para ele, né? Não é bem assim não, né? Você tem que experimentar, você tem que fazer, você tem que se desafiar, né? Você tem que ousar, senão você vai ficar sempre no mesmo lugar. Ah não, isso eu não posso fazer não. Ah não, esse assunto aqui eu não vou falar não. Esse livro aqui eu não vou não. Esse tema não, né? Por quê? Porque desse tema eu nunca falei. Ótimo, primeira oportunidade, fale. Né? O medo de errar. Ontem a gente estava vendo uma mensagem da Joana de Ângeles, está no livro O Homem Integral, é o segundo capítulo, tem um título que chama Fobia Social. Tá? Fobia social. Fobia é um medo já além do limite. Certo? Então, a fobia social é o medo de viver na sociedade. É o medo de experimentar. É o medo de fazer, de buscar novidade, de fazer aquilo que você nunca fez. É claro que você não vai fazer sem ninguém te ensinar, sem pegar alguma instrução. Mas pegou a instrução, pegou alguma orientação, faz. Tem uma série de coisas na vida que nós vamos ter que continuar fazendo e talvez errando. Então, errar faz parte do processo de aprendizado e de crescimento de conhecimento. Tem que errar sempre? Não. Tem que errar para aprender? Não. Tem que passar pelo mal para chegar no bem? Não. Mas às vezes vai acontecer. Quando acontecer, você precisa admitir que às vezes é necessário passar por aí, porque a única forma, é o único caminho que você tem para sair de um lugar que não tinha nada construído para chegar a alguma construção. Então, a fobia social acaba virando o medo que a pessoa vai adquirindo de viver em sociedade, de conviver com a sociedade. Aí eu não vou fazer não, porque eu tenho medo do que o outro vai achar. E se o outro não gostar do que eu estou fazendo? E se o outro achar que eu estou fazendo errado? E se eu receber alguma crítica? Aí esse medo vai ficando tão mais intenso que a pessoa adoece e começa a sentir uma série de coisas, uma série de sintomas. São aqueles psicossomáticos. A pessoa, na hora que ela precisa fazer alguma coisa, já não é nem diante de um grupo, não. É diante de alguém. Porque a sociedade, para nós, a partir de uma pessoa até uma multidão, já é um convívio social, né? Às vezes a pessoa diante de uma outra pessoa, e ela precisa, por exemplo, pegar um livro e fazer uma leitura em voz alta. Ela não consegue. Dá suadeira, dá tremedeira, a visão embaça, a voz trava, ela vai se perdendo cada vez mais, até chegar um ponto que a pessoa se isola totalmente. Então, a Joana de Ângeles chama isso de fobia social. É o medo, talvez inconsciente em muitos casos, de conviver em sociedade. O que nós precisamos fazer? Buscar esse conhecimento que esse livro está trazendo. Ele vai trazer muita novidade. E nós vamos ter que pegar essas novidades e encarar. Ele vai trazer para nós que existe reencarnação. Ele vai trazer para nós que ninguém morre, que morre o corpo. E que nós somos espíritos. Espírito não morre. Morre o corpo, espírito continua. Continuando, um dia ele vai reencarnar.
E isso pode ser novidade para todo mundo que está chegando no Espiritismo. Para nós não é mais não, né? Mas para muitas pessoas que estão chegando é novidade. É difícil. Você nunca pensou sobre um assunto. De repente você só vê as pessoas morrendo, você não tem contato nenhuma com elas. Não tem nenhum retorno. Aí você chega num lugar, de repente, e alguém fala, não, a pessoa que morreu lá não morreu não, está viva. E em algum momento você vai poder até conversar com ela. Ela está viva, um dia você vai morrer também e vai encontrar com essa pessoa. E um dia, mais para frente, talvez, vocês vão voltar aqui e vão continuar o que vocês começaram, que talvez não tenha sido acabado. Imagina esse pensamento para a pessoa iniciante. Vai parecer um absurdo, não vai? Mas a pessoa só vai conseguir entender isso se ela aceitar fazer uma transformação mental para adotar essa filosofia, essa orientação, essa tese. Se ela não se propuser a mudar isso, ela não vai conseguir. E vai ficar no mesmo lugar. Qual lugar? A religião que eu participava pregava que não existe reencarnação. Então não pode existir. Mas agora, mudando isso aí, eu preciso entender que, para compreender as novas informações, eu preciso estudar. Eu preciso me abrir para receber. É isso que o Livro dos Espíritos vem trazendo. Né? Ele vem trazendo, fala aqui, livre dos prejuízos do espírito de sistema. O espírito de sistema é um espírito bem humano de querer responder as coisas do seu jeito. Tá? Ele trata disso no Livro dos Médiuns, capítulo 4 do Livro dos Médiuns, a primeira parte, fala dos sistemas. Aí são várias formas de tentar responder e explicar o que o Espiritismo estava iniciando o estudo. Já? Aí o Kardec trata de todos, pelo menos de vários deles, mostrando a incompatibilidade de alguns deles, ou de quase todos, com a nova doutrina, mas mostrando que eles tiveram seu momento, atenderam às necessidades daqueles que acreditavam daquela forma, mas há uma evolução do conhecimento, e esse novo conhecimento que surge é novo para todo mundo. Especialmente nós aqui do Ocidente, que não trabalhamos com reencarnação, por exemplo, os orientais estão muito adiantados nesse conhecimento. Para nós, não. Chegou muito superficialmente. Chegou muito em forma de brincadeira, às vezes. Agora chegou sério. Então, quando chegou sério, nós temos que nos abrir para buscar isso aí. Nada contém a doutrina, né, que não seja a expressão do seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. Então, nada contém na doutrina que não seja a expressão do pensamento dos espíritos e que não tenha sofrido o controle deles. E tanto é assim que toda vez que o Kardec pegava uma pergunta, levava para casa, para passar limpo, né? Na hora de passar limpo, ele falou, não, mas tem uma coisa que não bateu, não. Mas na próxima sessão eu perguntava, mas e isso aqui? Hoje mesmo, o programa que eu faço uma vez por semana, né? O programa no rádio, a gente faz uma questão do Livro dos Espíritos. Então, a questão de hoje, ela tem o desdobramento, né? Quando tem a questão 537 e 537A, que está falando sobre a influência dos Espíritos na nossa vida, né? A influência dos Espíritos nos acontecimentos da nossa vida, nos nossos pensamentos. Então, ele está perguntando se os Espíritos veem os nossos pensamentos. Aí eles respondem, né? Veem, quase todos. Tá? Aí ele pergunta assim, quer dizer, aí desdobrou a pergunta.
E quando uma pessoa está viva aqui e ela desencarna, ela vai aumentar a possibilidade de ver os meus pensamentos? Eles dizem, sim. Ele vai poder ver com muito mais facilidade. Então, teve uma pergunta, não atendeu totalmente, ele fez outra, desdobrou aquela. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, em alguns tem 1018. Mas se for contar todas, tem muito mais de 1018 ou 1019, porque tem os desdobramentos. Algumas têm A, B e C, né? Então, tudo isso, o Kardec questionando e ampliando para a gente chegar a um bom entendimento. Mas ainda assim, nós temos que estudar os assuntos. Temos que procurar novos conhecimentos, novas mensagens, novas informações. Aí vieram todas as obras complementares. Desde as iniciais lá, né, que a gente estudou aí na Universidade de Campinas, o Leon Denis, o Gabriel Delane, o Camilo Flammarion, a obra lá do Rustang, e outros que foram surgindo, outros cientistas, inclusive, e aí foi ampliando até chegar para nós aqui, por exemplo, o Chico Xavier, com essa avalanche de obras e de informações de todos os níveis, os diversos médios que surgiram aqui, né? Tudo isso vem acrescentando. Mas nós temos que estar abertos para ler, para estudar, para compreender tudo isso que vai chegar para nós como novidade. E aí, quando chega a novidade, ao invés de eu me trancar para ela, eu falo, opa, tem alguma coisa nova. Me abrir para essa coisa nova, para eu compreender e para adotá-la na minha vida. A vida que nós estamos levando aqui, essa vida normal, a vida, vamos dizer, a vida real aqui na Terra, tem novidade todo dia. Tem novas informações todos os dias. Os comportamentos humanos são muito variados. As nossas instituições são governadas por pessoas e trazem sempre grandes transformações. Nós estamos envolvidos com vícios, com defeitos, com crimes, com comportamentos mais variados. E como que nós vamos conviver com essas mudanças todas, se nós não mudarmos os nossos conceitos de vida? Como que eu vou entender um camarada que pega a mãe e a filha e dá marretada na cabeça delas, porque a filha descobriu alguma coisa errada dele, falou para a mãe, aí a mãe não quis mais. Quer dizer, ela é a filha da mãe, né? Não dele. Filha da mãe no bom sentido, viu, gente? Então, aí ele descobre que a filha da mãe tinha descoberto umas coisas dele, falou para a mãe não quis mais ele deu uma retada na cabeça das duas. Vocês devem ter visto noticiário disso aí. Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Você acaba ouvindo essas coisas. Eu não fico procurando notícia, mas de vez em quando eu escuto umas coisas assim. E quantas outras coisas? Estou falando de uma leve, não é? Então, quantas coisas assim acontecem? Como você convive com isso? Como você resolve isso? Como que você pensa positivamente sobre isso para pensar, para ajudar as pessoas? Entendeu? Então, para fazer isso, para ajudar, para conviver bem, para compreender, nós vamos ter que estudar, aprender as coisas, assimilar as coisas, ter uma relação bem racional com o conhecimento, sem perder o sentimento, sem perder a sensibilidade, mas permitir que a razão funcione. Porque a razão funcionando, nós vamos achar as explicações para muita coisa que antes a gente nem imaginava que teria explicação e ficava horrorizado quando acontecia. Então, uns dias você passa a tratar com maior naturalidade. Há 35, 36 anos atrás, nós tivemos a ideia aqui no Cantinho de criar um grupo de socorro aos suicidas. Era inédito para nós aqui, né? E era assustador para algumas pessoas. A própria ideia do suicídio era assustador, era um grande tabu, era uma coisa muito fechada, um assunto quase que inabordável.
né? Mas aí nós temos um livro, achamos que o livro contava a história da formação de um grupo de socorro suicidas, e nós começamos a formar um grupo aqui no Cantinho de socorro suicidas, começamos a estudar sobre o suicídio, e começou a surgir uma série de teses, de informações, de ensinamento a respeito. E para trabalhar com os suicidas, a gente precisaria desenvolver um novo tipo de aprendizado a respeito. Já não podia ser aquele preconceito que a gente tinha, não podia ser na base dos tabus que tinham se mantido em diversas situações, não podíamos julgar, não podíamos condenar e precisaríamos entender a necessidade de cada um e falar sobre perdão para esses espíritos que viriam trazendo as dores que eles tinham. E aí, durante uns 3 meses, talvez, a gente tenha formado o grupo, nos organizamos, passamos por uma série de experiências a respeito, né? Hoje, nós estamos falando sobre o assunto com muito mais naturalidade. E o que a gente entende hoje é que, ao falar com mais naturalidade, nós passamos essa naturalidade para os espíritos que vêm buscar socorro. Eles não vêm buscar crítica, eles não vêm buscar acusação, não vêm buscar condenação. Eles vêm buscar o quê? Consolo. A doutrina consoladora vai levar o consolo para eles, a orientação. E é isso que eles vêm buscar. É isso que nós vamos buscar no Espiritismo e precisamos, ao receber, passar a levar para aqueles que estão precisando também. Foi esse o propósito. Hoje eu recebi uma informação, estou lembrando assim por isso, há uns 3 meses atrás, me pediram para uma entrevista, ele entrevistando, uma entrevista sobre o assunto, reunião de socorro suicida, porque isso ainda é, vamos dizer assim, bem incomum. Aqui no Cantinho nós temos 2, eu sei que tem uma no Albino Teixeira, e não sei de mais nenhuma por aqui. A que nós nos baseamos nela em São Paulo, não sei se continua, que já tem muito tempo, então eu sei que tem a nossa. Aí uma pessoa daqui me pediu para fazer uma entrevista sobre o assunto, foi em setembro. Não é o setembro amarelo? É o setembro amarelo. E agora o que é? O novembro cor-de-rosa? Outubro rosa, novembro azul. Outubro rosa e novembro azul. Pois é. Mas aí nós vamos fazer a entrevista, né? Assim, bem informal. Conversamos sobre o assunto, explicamos algumas coisas, falamos sobre o assunto com naturalidade, que é a naturalidade que nós aprendemos a encarar o assunto aqui nas reuniões. Essa naturalidade, recebi hoje um áudio do Marcelo Orsini, dizendo que está fazendo o maior sucesso lá na rede dele, lá, porque ele colocou na rede dele lá, né? Diz que está bombando lá, que já está quase em 1000 visualizações e uma infinidade de comentários a respeito do assunto pela forma como ele foi abordado. Então essa é a necessidade das pessoas, é a necessidade da naturalidade, da racionalidade que a doutrina está trazendo para nós. E não do drama. Você vai tratar como um drama, uma coisa assim, fenomenal. Não. Tratar com naturalidade. A vida é natural, a morte também, a desencarnação, né? Os tipos de morte têm lá a sua dramaticidade, dependendo de como acontece. Mas ainda assim nós temos que diminuir o máximo essa dramatização do processo. Procurar fazer ser o mais natural possível e compreender as necessidades que as pessoas têm de passar por determinadas situações, determinados conflitos, especialmente no momento da desencarnação. Ontem me lembrei do Washington. O nosso companheiro Washington fez 2 anos, né? O Washington sai da reunião aqui na quarta-feira,
Na quarta-feira mesmo ele foi para o hospital. Na sexta, mais ou menos, ele foi entubado. Na terça ou quarta, amputou as pernas, ou a perna, ou uma só. E uns 2 a 3 dias depois, desencarnado. Em torno de 50 anos de idade, né? Jovem, foi um dos primeiros casos de Covid, que nós conhecemos, pelo menos, né? Não foi extremamente dramático? Aparentemente, sim. Mas o que a gente está aprendendo? Não tem drama nenhum. Tem a realidade acontecendo. É frieza? Não. Nós estamos sentindo tudo isso. Estamos sensíveis ao acontecimento também. Mas estamos compreendendo o que aconteceu, por que aconteceu e qual é o benefício que a pessoa que foi, principalmente, tem com determinados tipos de desencarnações. Então, tudo isso precisa ser considerado e tudo isso está dentro dos níveis da doutrina. Aí ele fala, ó, a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Agora o Kardec está falando dele. O que o Kardec fez? Ele fez a ordem e a distribuição metódica das matérias. Então, ele organizou o assunto, colocou no devido lugar na visão dele. Ele era professor, tinha uma capacidade bem elevada nessa área do método, da distribuição, da organização dos assuntos. Mas ainda assim, você pode pegar os assuntos, ele deixou total liberdade para nós estudarmos do nosso jeito. Mas ele fez de uma forma que é muito difícil você precisar mudar alguma coisa. Mas quando precisar, mude. Eu já descobri um dia que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, podia ser feito e bem compreendido de trás para frente. Já? Está errado? Não. Cabe perfeitamente sem alterar em nada o Evangelho. O que eu fiz? Sempre ele prega do início para o final, né? Da frente para trás, né? Então você começa lá, pagar o mal com o bem, e vai na sequência, até chegar lá no duelo. Eu fiz o contrário. Pensei comigo lá, né? Aí, podia fazer diferente, que sempre começa e acaba não chegando no final. E se eu começasse do final? Aí, foi experiência. Às vezes tem que usar, né? Foi experiência. Achei extremamente interessante a experiência. Como que foi? Peguei o método do Kardec, a organização que ele fez, e inverti. Coloquei lá de trás para frente, começa lá, duelo, ódio, vingança. Se alguém te ferir numa face, oferece também a outra. Os inimigos desencarnados e pagar o mal com o bem. Então, de trás para frente, né, o último assunto é o duelo. E o primeiro é pagar o mal com o bem, na organização normal do Evangelho. Eu inverti. Comecei do duelo. Aí, por que o duelo? Quer dizer, você consegue explicar, consegue achar uma razão para fazer essa mudança? Consigo. Então faz. Dá para racionalizar? Dá. Então faz. Aí, como que começa o conflito? Como é que começa a inimizade? Ela começa no duelo. Certo? O João olha de cara feia para mim, eu começo a pensar, pô, o João está de cara feia para mim hoje aqui, que eu não estou entendendo. O que eu fiz com o João? Será que... né? Aí eu começo. Aí, como a gente é extremamente positivo, né? A gente vai só pensar coisa boa. Não é assim? Só vai duelar coisa boa. Aí você começa, porque o fulano fez isso, fez aquilo, mas há muito tempo que eu acho que fulano está assim, assim, assado comigo e tal. É o duelo mental. Está duelando. Certo? O duelo mental, ele te leva à raiva, o ódio. Você começa a odiar a pessoa que você acha que te ofendeu de alguma forma. Certo? Aí o duelo
leva ao ódio. O ódio leva à vingança. E aí você vai desenvolvendo um processo, né? E normalmente é o que acontece no dia a dia e para por aí. Mas aí chega Jesus, chega a doutrina. Jesus trazendo a orientação e a doutrina trazendo a explicação. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. É o Evangelho de Jesus, comparando a lei antiga com a lei atual, com o que ele trazia. Aí vem a doutrina para te explicar o que ele quis dizer com isso. E aí você vai entender assim: se alguém te feriu numa face, qual é a face que normalmente é ferida? Não é a cara, não. Né? Você não tem que oferecer a cara para bater. A face é o lado. Nós sempre somos ofendidos no lado do orgulho. Aí o que ele manda? Oferece a outra face, o outro lado. Qual que é o outro lado do orgulho? Todo mundo já sabe, não sabe? É a humildade. Então o que eu tenho que oferecer? Quando eu me sentir ofendido, ofereça a humildade e falou: João, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Né? Você está estranho, está diferente hoje? O que houve? Né? Aí eles dizem: não, eu estou só com uma dor no olho. Hoje o meu olho está me incomodando, tive que usar um medicamento, fiz uma cirurgia, sei lá. Eu estou falando isso porque ele fez mesmo, tem pouco tempo. Né? Entenderam? Aí vai explicar, só não tinha nada a ver. Mas ir procurar a pessoa que você acha que pode estar com raiva de você é um ato de humildade. Mas que vai eliminar o problema. Não vai nem chegar na raiva. Vai parar no duelo. Porque agora Jesus chegou com o Evangelho e a doutrina chegou com a explicação. Olha que bacana. Então, até nisso, o método do Kardec, a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Então, essa foi a missão do Kardec: organizar os assuntos e distribuir metodicamente. Certo? E fez a preparação para nós e acabou o nosso tempo. Vamos agradecer então a Jesus